Programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Não perca todos os domingos das 11 ao meio-dia o programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Quem ouve não esquece nunca mais. Está começando mais um programa Momento Espírita na sua Rosário FM, Comunidade, Comunicação e Cidadania. Eu sou Cristian de Assis. Hoje, 8 de julho. Desejamos um excelente domingo para nossos ouvintes. Bom dia, pessoal da Escurinha, do bairro São João, Jardim das Palmeiras, Barro Vermelho, Consic, RM, Coelba, de toda a cidade e região. O nosso bom dia. O nosso tema de hoje, serdes perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus, em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 48. Iremos na manhã de hoje conversar um pouco sobre a perfeição que Jesus nos pede. Queremos agradecer aos nossos apoiadores, os apoiadores do programa Momento Espírita, que são importantes para a realização desse momento. Mas antes, vamos fazer a prece de abertura. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado pela saúde, pelo dia de hoje. Obrigado por enviar Jesus, o nosso libertador, e nos ensinar o caminho certo a seguir. O Evangelho em nossas vidas é a receita da felicidade. Não resta mais nada a te pedir, Pai, só a te agradecer e servir. Obrigado, meu Deus. Gostaríamos também de agradecer, né, a todos os ouvintes, a todos vocês que confiam no nosso trabalho. Como falei, né, agradecer às Óticas Torres, que há 43 anos cuidando da nossa visão, da cidade, de toda a região. Um abraço a toda a equipe. Agradecer também a Casa das Frutas, aí na rua Alfredo Rainer. Agradecemos também a Milvates, Maísa, Salvador, pessoal aí com material de construção, a parte elétrica, hidráulica, a âncora boa toda, situada na Escurinha, toda a sua equipe de trabalhadores também altamente capacitados, a Discultura, o Centro Odontológico, a Avenida Rio Branco, cuidando bem, né, da sua boca, né, dos seus dentes, para que tenhamos um sorriso belo, a Delicatessen Flor da Chapada, a Rua Rubens Ribeiro, que está lá hoje, né, sempre nos atendendo aos domingos e feriados também, as Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. Vai o nosso agradecimento aqui para todos vocês que confiam e que nos apoiam. Como eu falei para vocês, meus queridos irmãos, quando Jesus afirma que nós podemos ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, o que é que Ele nos quer dizer com isso? A que perfeição Jesus nos fala? O que podemos entender por essa afirmação de Jesus? Não deixa de ser um desafio de reforma íntima. E quais as consequências de se ser perfeito? Porque Jesus nos pede para que sejamos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Parece muito distante da realidade humana, de pecadores mortais a deuses. Como se processaria essa mudança? Uma transição do homem do mundo, do homem velho, para o homem celeste? Na verdade, essa passagem bíblica não difere de todo o seu evangelho, que é um chamado para o homem transcender a sua materialidade. Em João, capítulo 10, verso 34, capítulo 10, versículo 34, Jesus disse: não está escrito na vossa lei? Sois deuses,
Ele é e foi o maior de todos. Mesmo não compreendido por isso tudo que profetizava. Imaginem se nos colocar na condição de deuses. Essa era a proposta que ele nos trazia. Ele trazia uma mensagem profética, fundamentada na Boa Nova, que foi profetizada. Podemos ver, sim, no Velho Testamento, os profetas Isaías, quando diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então, meus irmãos, o que podemos observar é que quando o Mestre nos faz essa proposta de sermos perfeitos, ele mexeu com um sistema da época, porque a perfeição que ele nos apresenta é fora dos padrões humanos. E podemos fundamentar os conceitos de Jesus no Velho Testamento e em seus profetas. Em outro momento, Isaías fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Ser perfeito foge muito da nossa visão materialista. Zacarias continua: alegrastes muito, ó filho de Sião, exalta, o filho de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento. As promessas do Antigo Testamento são documentos autênticos do projeto de Deus em nossas vidas. As profecias de Isaías, Miqueias e Zacarias sobre a vinda de Jesus e as promessas de Jesus em relação à vida, uma completa a outra. Jesus é o maior profeta, a sua voz é doce, seu olhar um convite ao reino da paz interior. Jesus é a verdade encarnada, ele venceu os poderosos da época e os seus poderes. Os grandes da terra ficaram pequenos diante da sua realeza divina. Ninguém entendeu a sua mensagem de amor e conquistas de paz, e não de guerra, de mansietude e não de ira. Que Deus é esse que não quer ser servido e sim servir? Em Marcos, capítulo 9, versículo 35, quando ele, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Essa música de Sebastian Bach chama-se Jesus, a Alegria dos Homens. Esse é a nossa verdadeira alegria, a nossa alegria libertadora e morredora. Que os acordes dessa música toquem profundamente em nossos corações. Porque Jesus não passa, o tempo passa, os governos mudam, os poderes, os poderosos, mas ele continua como um farol, nos apontando o caminho certo a seguir. Ele é o maior, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E eu trago essas considerações aqui, pautada no Velho Testamento, para fundamentar o ser desperfeito que ele nos propõe, que é bastante distinto, né, da nossa realidade atual, da nossa realidade contemporânea, onde todo mundo, todas as pessoas, todas as culturas e sociedades e formas de governos estão buscando as suas perfeições e muitas vezes, irresponsavelmente, abuso de autoridade, de poderes, esquecendo que o governo do mundo, como está na profecia de Isaías, ainda é Deus, e que seu Filho maior desceu e se fez homens para nos mostrar o rumo certo a seguir. Assim, sendo servo e não servido, ele venceu o mundo.
se fez caminho, verdade e vida. Para quem o elege como o seu governo e obedece às suas leis divinas, que não são corrompíveis como as leis cíveis. Existem as leis transitórias que elas vão se mudando, se adequando com as sociedades e com os costumes através dos tempos. Mas a lei do Cristo, ela é incorruptível, ela não passa, ela não muda. As suas narrativas são verdade juntamente com as nossas emoções. Todos que cruzaram o seu caminho nunca mais foi o mesmo. Inclusive os seus perseguidores, que ficavam atônitos e reflexivos diante de tanta lealdade, de tanta coragem e sabedoria. Um verdadeiro líder que jamais se corrompeu. Acima de tudo, o que reinava sobre o seu olhar atento e compassivo era a sua compaixão pelas nossas fraquezas, as dos seus perseguidores, os que traíam. Ele não sentia ira, nem raiva, nem medo. Ele só tinha amor. Quando ele pronunciou em Lucas, capítulo 4, versículo 21, ele mostrou mais uma vez a sua coragem, quando disse: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Era assim Jesus, desafiador, era verdadeiro, era sincero. Esse é o mestre a ser seguido, esse é o nosso líder. Esse é um homem que mudou o mundo e os comportamentos humanos. Temos uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que não é um outro Evangelho. Para quem não tem essa compreensão, pode se pensar, mas é um outro Evangelho que os espíritas têm? Não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, são todos os ensinamentos de Jesus, com comentários e com estudos acerca de tudo que esse homem nos falou. O homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara que eles fizessem. Deposita sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e a aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que
como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio nem o rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhes será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Ao contrário, ele aproveita o revés, todas as ocasiões, para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar conta, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Se a ordem social coloca-o sobre o mando de outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Pois é, meus irmãos, aqui está uma síntese em relação ao homem de bem contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa seria uma perfeição humana aqui na Terra, que em síntese é todos os ensinamentos, é tudo o que Jesus nos pede. Quem tem o poder e a autoridade jamais irá usá-los para esmagar o mais fraco, mas sim para sustentá-los, para trazê-los de volta para a sociedade, ou na saúde ou na educação. São preceitos de humanidade, de moral, de ética. Esses são os valores da perfeição que Jesus nos pede. Nesse nosso primeiro momento, nós trouxemos essas informações, né, acerca da perfeição que Jesus nos fala, desde a sua chegada ao mundo, da diferença da sua perfeição como governante em relação aos governos terrestres, os líderes de guerra, de povos e de nações que sempre matavam e destruíam e que achavam que o brilho do mundo ele é o mais forte, sem esquecer, sempre deixando de lado a pureza, a grandiosidade que são seres humanos, quando Jesus também em uma de suas passagens fala que o verdadeiro templo é o homem. Então, nesse nosso momento, né, falamos um pouco sobre isso. Na segunda parte das nossas atividades desta manhã, iremos estar trabalhando um pouco as bem-aventuranças, onde Jesus também nos traz alguns preceitos de como alcançar essa perfeição, que embora foge um pouco dessa nossa realidade, porque ainda em condição humanos que somos, alcançar a plenitude ao ponto de sermos comparados com deuses, que ele é bem explícito nessas falas que ele nos traz, parece muito distante. Há um abismo entre o homem
e o Deus. Mas, como eu trouxe aqui para vocês algumas citações bíblicas, isso é possível porque Ele nos promete. Mas até que ponto seríamos deuses? Como poderíamos conseguir alcançar, já que Jesus nos promete e que todas as suas profecias são verdades, as dos profetas também? O que é que nos separa dessa relação com Deus? Então, meus irmãos, nós iremos daqui a pouco, teremos um breve intervalo e em seguida retornaremos. E temos aqui o WhatsApp 992248324. 922488324. Vocês podem participar e nós estaremos aqui, né, para conversar um pouquinho e vamos seguindo, né? Vamos em frente, vamos passar para os nossos intervalos e até daqui a pouco. Programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Olá, estamos de volta aqui com o seu programa Momento Espírita, o Espiritismo mais perto de você. Temos aqui uma nota de informação que Marina de Oliveira perdeu RG e CPF nas imediações do Bradesco, próximo ao Mercado Velho. Quem encontrou ou encontrar, já vou entrar no contato 99180-2173. Vamos, nesse momento, dar continuidade ao nosso tema de hoje, Ser Desperfeito. Mais uma vez, né, queremos agradecer os nossos apoiadores, as Óticas Torres, 43 anos com você, toda a sua equipe aí, a Casa das Frutas também, ali na Alfredo Rainer, a Milvates, a Âncora Boa Toda, a CEL, Centro Odontológico, Delicatessen, Flor da Chapada, Óticas Carol. Obrigado a todos vocês que nos apoiam, que sem vocês, né, nós não estaríamos aqui, são os nossos apoiadores. Agradecer também a toda a equipe da Rádio Rosário FM, a vocês ouvintes também, que tenham um bom domingo, que seja um domingo maravilhoso, um domingo de paz, um domingo de família. Vamos também agora, nesse momento, antes de passar para a continuidade das nossas atividades, ouvir a música aqui de Tim Vanessa, A Imortalidade da Alma. Vamos lá, Tim Vanessa. A perfeição, na alegria da alma, né? Legal, Tim Vanessa. Pois é, meus irmãos, a perfeição é isso, né? É na alegria da alma, estarmos alegres, estarmos confiantes na bondade de Deus, seguir essas orientações sublimes que com certeza encontraremos sim a felicidade, encontraremos a paz. Pois é, meus irmãos, e aqui também vamos falar um pouquinho também das nossas casas espíritas, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, Rua Praxedes Andrades, com várias atividades. A gente sempre explana mais aqui as palestras públicas. Queremos lembrar que as atividades são abertas para todo mundo, né? Podem chegar lá que vocês irão ver, é uma continuidade.
estamos realizando aqui é a divulgação do Evangelho, ao contrário, às vezes, do que muitas pessoas imaginam. O nosso ponto principal é Deus, é Jesus, o estudo, né, do Evangelho e tentar pô-lo em prática, né, que é o desafio da perfeição. Então temos atividades diferenciadas em cada dia e todos estão convidados. Temos os atendimentos fraternos, os trabalhos sociais, os estudos, temos os passes, meditação. E chegando na quinta-feira, que é um dia que é aberto mais, para todos os dias são, mas na quinta-feira você poderá ter orientações, informações de todas as atividades. Às quinta-feiras, as palestras públicas e nos demais dias, estudos. Bem assim também anunciar o Centro Espírita Amor e Luz, ali na rua 18 de maio. Todos estão convidados, Thaís. Temos no Jesus de Nazaré uma equipe grande, Neura, Dona Amélia, Miraldete, Márcia, tantos trabalhadores, né, Zélia, Marcos. Aí no CEAL temos Jason, Delma, Thaís, né, todo mundo ali para recepcionar, né, todos são bem-vindos. Quero deixar aqui um abraço, né, para todos esses irmãos, incansáveis trabalhadores, né, que possa receber o nosso abraço fraterno. Temos lá o Gelva também na Consic. Temos atividade também durante todos os dias da semana. As nossas palestras públicas acontecem ao sábado. Todos estão convidados também. Temos os estudos nas terças-feiras. Na sexta temos o estudo do Evangelho. Estamos lá estudando o Evangelho com profundidade, capítulo por capítulo. E na quinta-feira também, dias de estudo. Então fica o convite, quem quiser pode ir lá tirar suas dúvidas, sejam bem-vindos, né? Podem estar chegando lá para conhecer um pouquinho mais. Temos as nossas bibliotecas para empréstimos de livro. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vocês verão que o Espiritismo não é uma doutrina que conversa com mortos, que falam com mortos, que fazem esses tipos de questões que muita gente imagina, né? Porque está muito estigmatizado quando se fala de Espiritismo, está muito ligado à morte, né? A gente fala de Jesus, a gente fala de vida. Pois é, meus irmãos, como foi dito, né, vamos dar continuidade ao segundo momento. Em que condições de ser perfeito, os meios de adquirir essas qualidades? Como conseguir isso? As condições de ser perfeito, os meios de adquirir essas qualidades estão contidas no Evangelho. São valores morais, valores éticos e humanitários. São distintos da perfeição. São distintos da perfeição que muitos acreditam. O que é uma vida perfeita para os padrões sociais? Uma bela casa, um carro do ano, uma boa formatura, um futuro garantido? Mas que futuro é esse? Essas conquistas nos acompanharão por toda a eternidade? As conquistas que o homem na terra precisa ter para viver na terra não são as mesmas que precisamos adquirir para conquistar o reino dos céus. Então, quando Jesus nos conclama, nos convida, nos faz o convite para estas conquistas, Ele quer nos remeter a algo mais, a transcender a nossa forma de pensar em relação às conquistas. Então Ele transcende, então Ele mexe com tudo, Ele mexe com o nosso íntimo, Ele mexe com a vida, Ele mexe com tudo. A beleza, a riqueza, os títulos, as posses, os patrimônios ficam aqui. Mas é uma necessidade, é necessário que tenhamos isso. A nossa autoestima, sim, é isso é importante, mas não devemos ser escravos dessas condições e temos que entender que um dia partiremos e isso não vai, tudo isso ficará aqui. O ser perfeito que Jesus nos pede é um clamor, é um resumo às bem-aventuranças, uma das partes mais belas e sublimes dos seus ensinamentos e da sua doutrina. Diante de tudo que aprendemos aqui, como um líder, como um homem que se denomina Filho do Altíssimo, convida os seus seguidores a serem submissos. Muita gente não entendeu, ou melhor, o mundo ainda não entende Jesus. Aceitar Jesus é muito fácil.
fazer o que ele pede, muita gente até aceita. Aceitar Jesus é muito fácil. Isso tudo é muito fácil. Mas quando ele disse, ouvistes o que foi dito, aí sim começamos a entrar verdadeiramente na essência da sua doutrina. Quando ele disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face, oferece a direita. Né? Então, assim, para a nossa sociedade, para a nossa forma de interpretar o seu evangelho, ser perfeito é fazer tudo diferente do que o mundo nos propõe. E foi para isso que ele veio. É muito difícil a gente dar uma face quando alguém nos bate. Às vezes não precisa nem bater. Uma palavra maldita, mal colocada, causa repulsa, afastamento daquelas pessoas. Por que é que ele faz isso? Porque isso todos fazem, os fariseus fazem, os publicanos. E ser cristão é ser diferente. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhes empreste. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, porque sejas filho do Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Mateus 5, 1 a 48. Pois é, aqui está, né, a síntese dessa doutrina tão bela e maravilhosa. Esse mestre realmente mexe profundamente com a gente, com o nosso íntimo. É sempre recorrente, né, os textos, né, quando ele nos fala dos publicanos, dos saduceus. Quem eram esses homens que é tão citado por Jesus em todos os seus ensinamentos de moral? Ele está sempre trazendo essas informações. Os saduceus eram uma seita judia que se formou por volta dos anos 248. Antes de Jesus Cristo, e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperado após a morte. Só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, aos que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos, por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atiam-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição nem interpretação, quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época, seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. E os fariseus, do hebreu parush, divisão ou separação, a tradição, constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussão intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas escolásticas da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras,
como só ia acontecer. Pois é, assim era que era constituído aquela situação política ao redor de Jesus, com a sua doutrina de amor e de luz. Então, esses personagens, eles lutavam, se gladiavam entre si, querendo uns ter a verdade mais do que o outro. Enquanto isso, estava Jesus nas suas caminhadas, nas suas peregrinações, no mar da Galileia, nos bosques floridos, junto com as prostitutas, com os pobres de espírito, levando a sua doutrina, a sua mensagem de paz, que no momento não foi entendida, nem bem compreendida e nem aceita. Mas ela chegou até nós, luz inapagável, verdades imorredoras, que vão para tempos. Ele disse que tudo passaria, mas que a palavra dele jamais passaria, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ser perfeito não é ser belo. Essa estereotipização que se existe da beleza, isso pouco importa. O mais belo é quando a gente é belo por dentro, quando a gente consegue levar paz, alegria às pessoas, levar o pão, levar a amizade sincera. O mundo está cheio de belezas, de belezas fúteis, de títulos, de tudo isso. Jesus, ele não foi contra isso. Isso é importante. Não devemos trazer essa informação e ter uma mal interpretação. Tudo isso se faz importante, mas são do momento que nós estamos, da nossa natureza humana, precisamos ter uma casa, que tudo isso faz bem, mas nunca devemos nos esquecer dessa parte tão bela que é a espiritualidade, a constituição do ser, não do ter. Isso tem levado muitas pessoas a ficarem doentes. Precisamos ser um pouco também mais amigos, mais verdadeiros, mais sinceros. Aí estaremos sim no caminho dessa perfeição. Que Jesus continue sendo o nosso mestre, o nosso guia maior, o nosso mentor, o homem que é o nosso libertador e que estará sempre a nos ouvir, é o nosso companheiro, é quem temos que conversar, é quem vai estar sempre a ouvir os nossos choros, as nossas lágrimas, é o ombro amigo de sempre. Então, meus irmãos, diante de tudo da vida que nós estamos vivendo, de tudo que passamos, dos momentos tristes, dos momentos alegres também, nunca esqueçamos de Jesus e que tudo vai passar, mas que muito antes de pedir, muito antes de sempre estar querendo alguma coisa, nós precisamos pensar em tudo isso. O que é perfeição? As nossas dores, as nossas lamentações, as nossas tristezas nascem muitas vezes da falta desse conhecimento interior. Quando nós passamos deixando muitas situações mal resolvidas, e quando Jesus nos propõe a perfeição, é a antecipação da paz, do reino dos céus em nós mesmos. Que possamos estar sempre pensando nisso, porque aqui é tudo muito rápido, é tudo muito breve, é uma simples passagem. Existem muitas moradas, como ele mesmo falou. Então não temos que estar apegados a nada, nem a nós. Não adianta brigar muito, não adianta. O que precisamos é ser submisso às leis divinas. Precisamos estar atento a esse homem. Nós aportamos aqui, chegamos pela gestação e nós partiremos também qualquer dia. E é bom a gente deixar um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa verdade, sermos positivos na vida, sermos servidores. Essa passagem também é muito forte quando ele, como filho de Deus, ele desce e se torna servo. E ele deixa bem claro que ele não veio para ser servido, mas para servir. Que todos nós, dentro dessa servidão, que possamos nos tornar perfeitos, que possamos nos tornar verdadeiros cristãos. Assim, verdadeiramente estaremos seguindo esse homem, servindo esse homem. E o mundo precisa de pessoas boas, de pessoas que pensam no próximo. Precisamos constituir uma nova forma de se pensar. Essa é uma forma política que Jesus também nos propõe. Vivemos um momento bastante política na nossa televisão, em nossa mente, onde nós estejamos, política sempre. Mas essa é uma forma de política que Jesus nos apresenta. Um relacionamento bastante saudável com todos, indistintamente de cultura, de crença ou do que acredite, como nós falamos no início. Mas que possamos viver essa espiritualidade, meus irmãos. Eu gostaria de deixar aqui minhas considerações finais, Meu abraço, deixar aqui um excelente domingo para todos. Tivemos o Derneli pela manhã, na abertura das atividades, Pérolas do MPB, esse programa da família, Pastoral da Família, daqui a pouco será Átila. Tivemos aqui, então a rádio que está sempre contribuindo com várias informações, com diversidades também, trazendo a cultura,
a informação para a nossa comunidade e região. Então, eu queria agradecer a todos ouvintes, a essa rádio maravilhosa, e que possamos ter um domingo maravilhoso. Vamos aproveitar para ficar com a família, para distrair um pouco, para esquecer os problemas. Se amanhã é segunda-feira a gente começa a nossa rotina, mas que possamos estar armados com amor, né, que a ferramenta principal dessa nossa existência é o amor, a paciência, a cordialidade, né, que possamos, né, nessa semana que vai surgindo, pensar e refletir, né, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer o dom da vida, agradecer, sempre agradecer, que Ele nos conceda dias de felicidade, que possamos carregar em nosso coração o dom da paz e da alegria, que os nossos dias sejam dias de alegria e que as nossas mãos e os nossos pés sejam ligeiros para servir, que possamos amar indistintamente, amar a todos e a tudo, e que nos momentos difíceis das nossas vidas elevemos o nosso pensamento ao alto e usemos do silêncio para conversar com Deus, que Ele ouvirá as nossas preces.